Bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso, da Convicção Editora, esta que se encontra em minhas mãos. Ela é destinada ao público adulto cristão das igrejas batistas espalhadas pelo Brasil. Estamos na primeira lição do segundo trimestre de 2025 e vamos trabalhar o tema O Cristianismo Pioneiro, o livro de Atos dos Apóstolos. Nesta lição, a gente vai falar sobre o tema Nasce a Igreja de Cristo. O nosso texto áureo é este que se encontra em destaque, Atos capítulo 1, versículo de número 8. Eu faço leitura na versão da Imprensa Bíblica Brasileira, que nos diz assim, versículo 8: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós observamos que a importância da leitura da palavra de Deus é importante estudar. O autor coloca o seguinte: quando estamos diante de uma grande e importante organização, surgem algumas curiosidades sobre ela. Em geral, as mais comuns são as seguintes: quando se deu a sua fundação? Quem foi o fundador? No caso da igreja, as duas perguntas assim são respondidas com segurança no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos agora trabalhar esse primeiro tópico que fala sobre a certidão de nascimento da igreja. Observe que nós temos a informação de que o livro de Atos é um documento histórico. De fato, o é. Sendo que não é apenas um documento histórico. Lucas, ele é também alguém que vai colocar teologia. É um documento histórico, teológico. Digo sempre que o livro de Atos é um livro existencial, fala de um tempo onde pessoas existem. É um livro que eu vou chamar de, entre aspas, teocrático. Por causa de que teocrático? Porque o tempo todo a gente vê Deus governando e dirigindo não apenas a vida das igrejas, mas, sobretudo, a vida das pessoas. Deus vai conduzindo, inclusive, a história. De qualquer forma, nós temos um documento histórico formal, onde encontramos a certidão de nascimento da Igreja de Jesus Cristo. Durante a semana, eu vou fazer a introdução do trimestre. Vou fazer vídeos que servirão de apoio ou complemento, tanto para alunos quanto para professores de escola bíblica dominical, e a gente vai tecer alguns comentários sobre alguns pontos importantes, os quais eu julgo. E nele há o relato de cerca dos primeiros 30 e poucos anos da trajetória inicial da igreja, assim compreendida como a Assembleia dos Membros da Comunidade fundada por Jesus. A antiga tradição cristã reconhece que Lucas, companheiro do apóstolo Paulo em suas prisões, foi o autor humano. Vale a pena a gente ler esse versículo que diz a maneira como se deu esse processo de redação. Eu digo isto porque algumas pessoas sempre acham que é, um, é sempre um modo miraculoso, sobrenatural, etc. e tal. É fato que Lucas foi um homem da parte de Deus que foi movido pelo Espírito Santo, ele foi impelido e, sobretudo, conduzido pelo mesmo para redigir. Mas nos diz no seu primeiro volume da sua obra, lá em Lucas capítulo 1, versículo 3, depois de investigar tudo cuidadosamente desde o começo, isso mesmo, Lucas ele pega várias fontes, começa a trabalhar isto de uma maneira criteriosa, verificar, até que ele vai escrever, segundo o autor aqui, duas obras,
a uma pessoa designada como Excelentíssimo Teófilo. O autor da revista se referindo ao Evangelho de Lucas, como nós concebemos, e o livro de Atos dos Apóstolos. Embora seja colocado como duas obras pelo autor, eu entendo que é uma obra em dois volumes. Mas isto eu vou trabalhar no material complementar. De qualquer forma, a gente tem a informação de que Teófilo, naturalmente no grego significa amigo de Deus, é uma pessoa que tinha proeminência naquele mundo até então conhecido por conta do título, ó Excelentíssimo, porque era atribuído realmente a uma pessoa importante e com autoridade. O autor fala o seguinte: por trás de Teófilo, podemos encontrar um grupo de leitores interessados, com algum grau de cultura e posição, que estão começando a se interessar pelos acontecimentos estranhos, atrelados ao surgimento da igreja. O estranho aqui eu vou colocar entre aspas, mas eles perceberam, eles viram que tinha alguma coisa a mais dentro do então judaísmo, porque para o Império Romano, o que nós concebemos hoje como cristianismo, a princípio, era uma seita dentro do judaísmo. Da mesma forma que tinha os zelotes, fariseus, saduceus, as pessoas associavam aquelas pessoas, aqueles seguidores de Cristo, que foi tido como uma seita inicialmente, como o pessoal do caminho, aquele que segue a Cristo Jesus, mas fazendo parte do judaísmo. Mais tarde, houve um rompimento completo no tocante ao judaísmo a partir de Atos, capítulo de número 15, porque é justamente nesse capítulo que nós vamos observar uma controvérsia sobre a circuncisão e houve o primeiro concílio na história do cristianismo, conforme é relatado a partir do versículo de número 6 do capítulo 15. E há uma decisão tomada pelas pessoas, pela igreja, em relação a qual seria o procedimento dali para frente. O autor prossegue dizendo: ao compor Atos, Lucas comprova grande conhecimento da cultura judaica e ser um exímio mestre na língua grega, haja vista a perfeição gramatical dessa obra de estilo historiográfico. Ninguém duvida da capacidade intelectual do Lucas. Ele era um médico, uma pessoa estudada na época. Ele demonstra não apenas essa perícia no grego, que era tido como a língua universal daquele período, assim como o inglês o é no dia de hoje. Repito, ele tem esse caráter histórico, no sentido, o livro tem um caráter histórico, mas mostra bastante coisas que a gente tem como assimilar por conta dos ensinos. Discussão à parte, o John Stott menciona que Atos dos Apóstolos é um livro que contém ensino, porém não é doutrinário. E as pessoas ficam, às vezes, batendo cabeça, não entendendo a expressão dita pelo John Stott. Uma coisa é você ir para cartas doutrinárias, como as Paulinas. Outra coisa é você observar que Lucas está fazendo uma narrativa, ele como um historiador, mas também como um teólogo, ele vai colocando as coisas no papel, redigindo, porém ele faz com o intuito de ensinar algo, não apenas informar, mas ensinar algo, mas não no viés doutrinário. Contém ensino porque nós aprendemos com a palavra de Deus, mas outra coisa é o aspecto doutrinário. Para não ficar muito confuso,
Para você conhecer melhor a pessoa e a obra do Espírito Santo, por exemplo, qual é a sua missão, você precisa ir para o Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. Se você estudar o Evangelho de João 14, 15 e 16, você ouve a partir dos lábios de Jesus quem é o Espírito Santo, qual a sua missão e etc. e tal. Já no livro de Atos, vai apenas descrever a ação do Espírito Santo após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo Jesus. Quanto à data, com certa segurança, podemos afirmar que Atos foi escrito no início dos anos 60, do primeiro século da era cristã, sempre antes do ano 70, onde ocorreu a destruição do templo, por sua vez, de Jerusalém, do primeiro século da era cristã. E esta compreensão se dá pelo fato de que Lucas não cita o incêndio de Roma, ocorrido em 64, muito menos a destruição da cidade e do templo pelo exército romano, episódios ocorridos no ano 70. A questão do incêndio, o Nero, segundo uma vertente, né, da história, acabou atribuindo o incêndio de Roma aos cristãos. Isto segundo uma vertente. Não fosse o livro de Atos, não teríamos grandes informações sobre os primeiros anos do nascimento da igreja, tão pouco relato sobre a sua formação. Agora a gente vai para o segundo tópico, que fala sobre uma preocupação recorrente. Quando Israel será restaurada? Esta preocupação não era da parte de Jesus, e sim daquele grupo de seguidores. Nos tempos de Jesus, o povo judeu carregava em sua consciência coletiva a lembrança dos tempos áureos da nação de Israel, enquanto o reino unificado e triunfante quando dos reinados dos monarcas Saul, Davi e Salomão. No entanto, esse período foi ficando distante e foi bem lá para trás, e acabou sendo ofuscado pela destruição do reino do norte pelos assírios e pela morte e dispersão dos israelitas. Os judeus foram espalhados. Acrescido a esse conjunto de tragédias, o Reino do Sul sofreu os tristes efeitos do cativeiro babilônico, seguindo-se pela posterior condição de vassalo dos antigos impérios gregos e romanos. Os judeus contemporâneos a Jesus expressavam condição de subserviência ao Império Romano, que lhes ditava regras e não lhes permitia experimentar o status da nação soberana do território conquistado pelos seus ancestrais desde os tempos de Josué. A gente sabe perfeitamente, Deus tira o povo, né, do Egito, promete uma terra que manda leite e mel, e a terra de Canaã, e depois tem a monarquia, reino unificado, reino dividido, cativeiros. Nós temos os dois exílios, e eles, acompanhando todo aquele momento mundial, é subjugado pelos impérios. A gente vai observar ao longo da história, Império Medo-Persa, grego, romano, e justamente eles estavam sob o Império Romano. E a submissão a Roma ganha bastante sentido a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus ressurreto, pelo menos, pelo menos na perspectiva daquele grupo. Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? E diante dessa pergunta é possível sugerir que os discípulos carregavam realmente a esperança de que a Igreja de Cristo seria uma espécie de instrumento político para o enfrentamento do Império Romano e de imediato viabilizaria o resgate da antiga força dos tempos de ouro do Reino de Israel em Jerusalém, né, que era a capital política e religiosa do povo judeu. A leitura atenta, vou deixar destacado aqui, ó, a leitura atenta permite
do livro de Atos nos permite compreender que Jesus não estava interessado em destruir o Império Romano e assim restabelecer o reino de Israel, tal como nos tempos de Davi. Quando a gente vai para a Bíblia, tem uma expressão muito interessante e que às vezes é ignorada por alguns, de que Jesus havia dito que o reino dele não era deste mundo. Ele é rei, sim, eu diria rei dos reis, senhor dos senhores. Mas acontece que o reino de Deus é outro, porque pertence a Deus, é o reino dele, de Deus. O reino de Deus tem ensino e valores diferentes dos ensinos e valores mundanos. Categoricamente, Jesus deixa claro que o reino dele não é deste mundo. Daí a gente observar que é importante atentar para isto. Não adianta tentar criar um império terreno quando o nosso foco é a perspectiva bíblica e esta vai apontar para o reino de Deus ou o reino dos céus. Eu coloco o reino dos céus e reino de Deus como sinônimos. Existe uma corrente teológica que vê uma diferença. Eu, particularmente, não caminho nesta direção. Mas vamos falar agora sobre testemunhas de Jesus até os confins da terra. Entre os soldados que compõem os exércitos do Brasil e do mundo, há uma expressão popular, que é bastante popular, dada é missão cumprida. Os discípulos de Jesus, antes dele subir aos céus, receberam uma importante missão e a cumpriram com bastante entusiasmo, sendo o livro de Atos o documento histórico onde encontramos os detalhes da atuação dos discípulos de Jesus. O versículo-chave onde encontramos os contornos da missão que Jesus apresentou aos discípulos é Atos, capítulo 1, versículo 8. Verifiquemos alguns detalhes deste versículo. Vale salientar que a história nos mostra, através do próprio livro de Atos dos Apóstolos, que a missão foi dada, porém, no início, ficou um tanto truncada, travada. E você pode me indagar, como assim? Não estou entendendo. Os apóstolos, eles foram comissionados, inclusive, para pregar o evangelho, proclamar o evangelho. Mas acontece que quando a gente lê o livro de Atos, a gente vai observar que teve homens como Filipe, que vai pregar o evangelho e que é apresentado justamente pregando o evangelho. Aliás, antes de Filipe, nós temos o Estevão, que foi o primeiro Marte. Depois a gente vai ver que Filipe ele prega o evangelho ao eunuco, para chegar naquela região da Samaria. Até então, os apóstolos ficaram, vou dizer assim, entre aspas, acomodados. Tanto é verdade que quando ocorreu a primeira perseguição contra os cristãos ali em Jerusalém, todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Mas precisou de dos apóstolos levarem uma chacoalhada de Deus. Quando eles compreenderam anos depois, para se ter uma ideia, quando o evangelho chega aos gentios, atra- atra- é, com Pedro,
tinha se passado entre 6 a 8 anos desde o dia de Pentecostes. Foi onde eles compreenderam que Deus não faz acepção de pessoas. Testemunho de Jesus até os confins da terra. Entre os soldados que compõem os exércitos do Brasil e do mundo, há uma expressão bastante popular: missão dada é missão cumprida. Os discípulos de Jesus, antes dele subir aos céus, receberam uma missão importante e a cumpriram com bastante entusiasmo, sendo o livro de Atos o documento histórico onde encontramos os detalhes da atuação dos discípulos de Jesus. O versículo-chave onde encontramos os contornos da missão que Jesus apresentou aos discípulos é Atos, capítulo 1, versículo 8, que foi lido como o texto de ouro no início da revista, digo, da lição da revista. Verifiquemos alguns detalhes deste versículo: o local e a circunstância. Atos 1:8 retrata o contexto que ocorreu a subida de Jesus aos céus. Também observamos a promessa do Espírito Santo, porque após a sua morte e ressurreição, Jesus aparece aos seus discípulos para garantir que eles receberiam um poder especial para assumirem a missão de propagar o Evangelho até os confins da terra a todas as criaturas. Lembrando que em Lucas vai ter uma orientação para que eles permanecessem em Jerusalém, para que do alto recebessem o poder, um revestimento de poder, o que ocorreu justamente no dia de Pentecostes, conforme Atos, capítulo 2. Nós temos um mandato missionário e os seus contornos, porque nesse versículo vai deixar claro que a missão dos discípulos estava atrelada à pregação exponencial do Evangelho nas seguintes graduações geográficas. Deveriam pregar em Jerusalém, que aqui é descrito como uma missão que teria o seu início na cidade de Jerusalém. Ali era o ponto de partida para que os discípulos iniciassem a missão da propagação do Evangelho. Judéia, e nos tempos de Jesus tratava de uma região representativa do entorno de Jerusalém. Atualmente, aquele espaço geográfico corresponderia à região que integra parte da Cisjordânia e Israel. Samaria, que é um conjunto de cidades localizadas ao norte da Judéia, e aos confins da terra, que é uma expressão bastante significativa, destacando o caráter universal da missão atribuída por Jesus aos discípulos. A gente olha para os detalhes específicos de Atos, capítulo 1, versículo 8, nós vamos observar o seguinte: recebereis poder. Esse poder, conforme nos é dito na Bíblia, é uma capacitação para ser testemunha de Jesus. Jesus afirmou que os discípulos receberiam uma capacidade especial, extraordinária, para o cumprimento da missão. Lucas, eu mencionei agora há pouco, fala sobre esse revestimento de poder, ou seja, eles seriam agraciados com poder. A palavra grega para poder é dynamis, está aqui entre parênteses, a palavra grega dynamis, que diz respeito a um atributo eficaz que lhes viabilizaria atender à ordem divina. O autor, eu vou colocar aqui em vermelho, tentar colocar em vermelho, para vocês fazerem o seguinte: desconsiderar quando ele fala isto aqui. Por isso que eu coloquei em uma tonalidade semelhante ao vermelho. Pelo menos é o que eu tenho aqui como recurso quando estou projetando para vocês. Porque ele vai dizer que em sua raiz dinamis está atrelada ao poder explosivo. Não procede. Primeiro, que isto não ocorre de fato. Segundo, que pela graça de Deus eu leio os textos em grego. Eu leciono grego, inclusive. E
Um professor de grego, por exemplo, vai saber perfeitamente que dinamis se refere sim a um poder, a uma capacidade, mas não tem essa relação com um poder explosivo e dinâmico. Explosivo e dinâmico até sim, porque dinamiza, mas no bom sentido da palavra. Mas quando você lembra, porque as pessoas erroneamente associam dinamis com dinamite, porque a palavra dinamite vem de dinamis. Mas acontece que quando Lucas escreve e fala e utiliza a palavra dinamis, não havia dinamite, meus irmãos. É um erro grosseiro. Eu paro aqui para explicar, não é simplesmente para apontar e dizer, está errado. Eu só, como estou certo, não é nada disto. É para que vocês aprendam corretamente. Então vamos recapitular? A palavra dinamis refere, sim, a um poder, ok? Mas não está atrelado ao poder explosivo. Porque você é sabedor de que a dinamite, ela causa destruição. Você fica impressionado com o barulho, com aquele impacto, ou com aquilo que ela é capaz de fazer. Ela destrói tudo. E o Espírito Santo, e esse poder aqui do Espírito Santo não é um poder, digamos, dinamital, que é destruidor. É um poder capacitador. Percebeu a diferença? Por isso que coloquei em vermelho. Vou prosseguir no outra cor para que você faça essa distinção. Quando o Espírito Santo descer sobre vós, os discípulos receberam o Espírito Santo na festa de Pentecostes. Algumas pessoas são teimosas e alegam que o Espírito Santo foi concedido lá em João, capítulo 20, versículo de número 21 e 22, quando Jesus tinha ressuscitado, apareceu aos discípulos e soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Eles não receberam o Espírito Santo ali em Atos, digo, em João, capítulo 20, versículo 22. Por causa de quê? O próprio evangelista João, no capítulo 7, no versículo de número 39, fala assim: Ora, isto lhe disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito Santo, digo, o Espírito ainda não fora dado. Por causa de quê? Porque ainda não tinha sido glorificado. A glorificação de Jesus era um dos requisitos para que o Espírito Santo fosse dado. E quando é que Jesus é, abarcou todo esse significado de glorificação? Com a sua ascensão apenas? Não. Com a sua ressurreição? Não, mas com a sua ascensão, quando ele sobe aos céus. Logo, os discípulos recebem, acertadamente, conforme o autor nos diz, o Espírito Santo na festa do Pentecoste. A descida do Espírito Santo na vida dos discípulos de Jesus é um marco da igreja, ali, organizada, ali, de uma certa forma, dentro desse aspecto, digamos, formal, porque Jesus disse que ele rogaria ao Pai e o Pai enviaria o Consolador, o Paráclito. E ele fala, se eu não for, Jesus fala, João 14, 16, conforme está aqui, ó, na nossa, a gente tem que ler. 14, versículo 16, que diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. E o 26, mas o ajudador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Mas a ideia era de que, se eu não for, o Espírito Santo não vai vir. Mas eu, indo ao Pai, eu rogarei e Deus, o Pai, enviará o Espírito Santo. Logo,
Nós temos a informação bíblica que os discípulos de Jesus, inclusive aqueles que estavam ali reunidos no dia de Pentecostes, receberam o Espírito Santo justamente aqui no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2. Alguém vai dizer assim, mas João 12, 20, versículo 22, como é que fica receber o Espírito Santo? Bom, se você for para os versículos seguintes, vai dizer que Tomé, no versículo 24 de João 20, um dos 12, chamado Dídimo, que era apóstolo do Senhor, não estava com eles quando Jesus veio. Ou seja, se eles tivessem recebido, naquele momento, quando Jesus disse assim, receber o Espírito Santo, se eles recebessem o Espírito Santo naquele momento, você tem que dar a mão à palmatória e reconhecer que um apóstolo perdeu o bonde, ó, perdeu o bonde, ficou sem o Espírito Santo. Mas não é isso que o texto. A partir da perspectiva grega, gramaticalmente falando, a ideia é de chamar a atenção. É um alerta para que eles recebam o Espírito, para que eles recebessem o Espírito Santo, mas ele não recebe o Espírito Santo naquele momento. Há uma outra interpretação, também possível, que fala que era um antegozo do recebimento do Espírito Santo, mas a gente observa que, enquanto os discípulos estavam com Jesus, eles tinham Jesus como paráclito, isto é, ajudador. Tanto é que Jesus fala: eu enviarei outro consolador, ou outro ajudador, porque Jesus é um ajudador também. Mas sereis minhas testemunhas. Vem de Martis. A palavra Martis, no caso, é a raiz da palavra grega para testemunhas. No grego é isso aqui, ó. Mártires. Mártires é a palavra que é traduzida como testemunha. O sentido de pessoas que estão preparadas para sofrer por uma causa, por princípios que defendem e visualizaram. Eu não vou entrar muito na questão dos pormenores gregos, porque é pano para manga. Mas o fato é que a ênfase aqui é que serão minhas testemunhas. Minhas testemunhas. Tá no sentido de você ser uma testemunha autêntica de Jesus, porque você recebe poder para tal coisa. E nesse sentido, os discípulos são chamados para serem dispostos a sofrerem por afirmarem que acompanharam a sua vida, morte e ressurreição, sendo que se comprometeriam a afirmar a verdade do que testemunharam mesmo com a existência de risco sob tortura. Ora, quem conheceu Jesus, quem já teve até mesmo um encontro real, pessoal, com Jesus, no sentido de pela fé, mas você encontrou, você sabe quem de fato Jesus é, você não tem como não tem como abrir mão disto, negar tal coisa. É uma verdade que você carrega para o resto da vida. Não, eu tive um encontro com Jesus, não pessoal, mas pela fé. Eu estava perdido, condenado, ele me encontrou e me salvou. E a prova é que eu estava caminhando nesta direção e agora eu estou caminhando na direção contrária, porque houve uma conversão, houve uma mudança de mente, uma mudança nas atitudes. O meu agir, meu falar, meu pensar é outro a partir desse momento salvífico com a pessoa bendita de Cristo, de Jesus. Agora, quando a gente observa a Bíblia, lá, até mesmo em Mateus, vamos notar que os discípulos de Jesus, eles seriam perseguidos, porque quando Jesus, no capítulo 5 fala sobre as chamadas bem-aventuranças, lá na parte final, capítulo 5 versículo 11, Jesus fala assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem tudo mal contra vós
por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Todo mundo que aceita Jesus, se verdadeiramente, que é um cristão, ele como luz, ele vai se opor às trevas. E os filhos das trevas não vai apreciar, não vai bajular, não vai paparicar os filhos da luz. Se você está trabalhando numa prefeitura, ou quando não no governo estadual ou federal, que é um cargo de indicação, comissionamento ou através como um funcionário, um servidor público, mediante concurso, correto? Se você faz as coisas corretamente, como um profissional, uma pessoa ética, com seus deveres e não vai prevaricar no exercício da sua função como servidor público, que é, ou por conta da investidura, do cargo ou da função, você não vai entrar no sistema onde há desvio de merenda escolar, há superfaturamento de, de materiais da área da saúde, de remédios, equipamentos médicos, etc. e tal. Você não vai ficar no meio dessa falcatrua. Você não vai simplesmente fazer vista grossa para todo tipo de crime cometido. Aliás, você não vai ser nem chamado para fazer parte de tais coisas, porque eles sabem que você é diferente. Você não age conforme o procedimento de alguns. Percebeu? E está arriscado se você não for concursado, porque não vai poder te mandar embora, mas você está arriscado ainda a ser demitido. Ó, esse cargo comissionado, esse cargo de indicação é para você, mas você não está andando segundo a nossa cartilha. Você é diferente. Eu vou ter que desligar você aqui do quadro. Você tem que se exultar, cara, se alegrar, porque você, nesse caso, foi demitido porque você não faz parte daquele conluio, entendeu? É por aí. Se você fala a verdade o tempo todo, o tempo inteiro, há muitas pessoas que não vão gostar, quer no seu trabalho, na sua casa, na igreja, vai até achar que você, entre aspas, é santo demais. Há uma expressão popular que se diz, ele é santo do pau oco. Mas tem gente que vai achar. Ele está pensando que é um santarrão, mas não é bem assim. Mas a perseguição é coisa natural, vou dizer assim, é do dia a dia. É só você fazer as coisas certas. Só agir com consciência tranquila, alinhado com a vontade de Deus. E de qualquer maneira você vai ser perseguido, mas Deus está contigo. Sobre a expressão até os confins da terra, esta expressão deixa clara a natureza universal da missão dos discípulos de Jesus e demonstra assim um aspecto global do Evangelho de Cristo e tornando a mensagem da salvação propícia a todas as raças, tribos e nações. A partir de Israel, como nação santa, Deus sempre intencionou salvar todas as nações, todas as pessoas. Israel não era e nunca foi o fim em si mesmo. Tipo, tudo vai girar em torno de Israel. Não, o objetivo é que Israel seja uma nação santa, separada da, da aliança, inclusive, da velha aliança, porque Deus, através de Jesus, estabeleceu uma aliança maior, melhor, superior,
e que foi estabelecida mediante o sangue de Cristo Jesus vertido na cruz do Calvário. O autor aos Hebreus deixa isso muito claro. Tem a questão do impacto e o cumprimento de Atos 1:8, e com relação a esse impacto, tem o que o autor está falando aqui de imediato, no glorioso dia de Pentecostes, no cumprimento da promessa. Os seus discípulos foram agraciados, repito, com a descida do Espírito Santo em suas vidas. Eles receberam ali como o poder que veio do alto, capacitando-os a promover a pregação do evangelho em várias línguas, porque diz o texto na minha versão que em Atos, capítulo 1, 2, melhor dizendo, versículo de número 4. E todos começaram, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Esse noutras é diferentes línguas, várias línguas, não foi uma língua só, viabilizando a conversão de multidões de pessoas em Jerusalém e, posteriormente, até os confins da terra. Estas línguas faladas, conforme a capacitação sobrenatural do Espírito Santo nos discípulos, eram línguas reais, línguas estrangeiras. No dia de Pentecostes, conforme Atos 2, houve sinais visíveis e audíveis. Um barulho como de um vento muito forte, impetuoso. Um sinal audível. Eles viram descendo sobre cada um deles, pousando, é, vou dizer assim, conforme a expressão aqui, línguas distribuídas sobre cada um deles. Mas era algo como fogo, isto é, semelhante ao fogo. Não era fogo, mas era um sinal visível. Eles viram. E teve um outro sinal audível, que foi os discípulos falarem em diferentes idiomas. Idiomas estes que foram concedidos. Versículo de número 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, diferentes línguas, várias línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O verdadeiro Pentecostes, conforme a Bíblia, coloca o dom de línguas como essa capacidade de falar línguas inteligíveis e que foram identificadas pelas nações ali representadas. Vamos para um outro aspecto, cumprimento da missão. Em Atos, descreve em detalhes como um pequeno grupo de seguidores de Jesus cumpriram a missão de propagar as verdades do Evangelho com poder do Evangelho com poder e maravilhas. Via de regra, eu vou aqui destacar, tem exceções? Tem, até mesmo no livro de Atos, com Filipe, mas via de regra, os sinais e prodígios eram feitos através dos apóstolos, por Deus através dos apóstolos. Tem exceções? Mencionei agora há pouco, Filipe, mas via de regra era isso. Inúmeras vezes você vai ver que Deus, pelas mãos dos apóstolos, fez sinais e prodígios, fez vários milagres. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. O autor aos Hebreus vai mencionar isto, vai associar a confirmação da palavra. Eu vou abrir aqui para que você não fique aí meio deslocado, contextualmente falando, né, dentro da questão bíblica, é porque o autor, aos Hebreus, ele vai dizer isto. Lá no capítulo 2, no versículo de número 4, porque 3 para você entender, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, uma referência a Jesus, foi depois confirmada pelos que a ouviram, uma referência aos apóstolos,
testificando Deus com quem? Com eles, isto é, com os apóstolos, por sinais e prodígios e por múltiplos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade de Deus. Percebeu? Vamos prosseguir. A honra, claro, deve ser dada a tão somente Jesus de Nazaré, o Cristo. E a conclusão eu deixo aqui para que você possa fazer a leitura, ciente de que o fundador da igreja é Jesus, nosso Senhor e Salvador. No decorrer da semana, eu vou colocar alguns materiais complementares. Se você já assistiu a este vídeo, vá na descrição deste, ou quando não, nos comentários, que vai ter link com materiais para dar suporte para você, professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe e até o próximo vídeo.